O Google Flights, sem dúvidas, é o melhor lugar para você procurar e encontrar passagens baratas. Ele, além de ser super intuitivo, ele te dá um termômetro de preço para você saber se você está pagando caro ou barato nas suas passagens aéreas. Ele te dá uma ferramenta de acompanhamento de preço para você receber no seu e-mail quando a sua passagem fica mais barata ou mais cara. Ele te dá um gráfico de passagens para você conseguir acompanhar a sua passagem ele de acordo com o dia que você está indo e voltando da sua viagem. E também um calendário dinâmico de escolha de passagem baseado no dia de ida ou volta para você sempre encontrar uma passagem mais barata. E para mim, o melhor de todos, sem dúvida nenhuma, é a aba Explorar, que é a aba onde você vai encontrar as passagens mais baratas e vai ter muita flexibilidade para encontrar suas passagens. Então, bora dominar o Google Flights? Porque eu não só vou te mostrar como utilizar essas ferramentas, mas vou te ensinar a utilizar essas ferramentas para você, por conta própria, conseguir fazer suas pesquisas e achar passagens baratas e boas para sua próxima viagem. E para você entender o poder de cada uma dessas estratégias, aqui no cantinho do vídeo eu vou sempre deixar o valor inicial que a gente achou no vídeo e vou ir deduzindo de acordo com cada estratégia e o quanto que a gente está economizando, para você entender como que a gente economizou R$ 1.100 da nossa compra de passagem que a gente estava procurando inicialmente. Bom, e o que afinal de contas é o Google Flights? O Google Flights, ele é o Google, só que para passagens. Do mesmo jeito que você vai no Google, faz uma pesquisa e aparece vários resultados de pesquisa para você e você escolhe o que faz mais sentido para você, vai ser com as passagens também. Você vai colocar ali o seu destino, o seu local, vai fazer suas pesquisas e o Google vai te dar várias passagens para você escolher. E você vai escolher a passagem que faz mais sentido para você e o melhor, né? Economizando um dinheiro. E para acessar o Google Flights, você simplesmente vai no Google, escreve Google Flights ou Google Voos, que você vai achar ali no primeiro resultado de pesquisa. E uma vez que você entrou no Google Flights, essa é a página principal e a gente vai começar conhecendo essa página, né? Aqui, nesse primeiro quadrado, a gente já vai explorar ele um pouquinho mais, é onde a gente tem a aba de pesquisa, onde você vai colocar como vai ser sua viagem, quando você vai voltar, se a ida e a volta da sua viagem. Nessa aba aqui embaixo, a gente tem os preços monitorados, que eu também vou te ensinar como utilizar, mas vocês já podem ver aqui que eu tenho um voo, por exemplo, que eu procurei de Valência para Paris, que inicialmente ele estava R$ 470 e agora ele está R$ 301. Então, uma economia aí de R$ 170 de um voo monitorado, mas já vou ensinar você como utiliza. Aqui você também tem voos sugeridos, então baseado na sua pesquisa, nessa aba aqui ele vai te dar locais que ele sugere que você viaje de acordo com o preço e aí a economia que você vai poder estar fazendo. E nessa outra aba aqui, que é a aba Explorar Destinos, que é uma aba que a gente vai pesquisar já, é uma aba onde você consegue fazer uma pesquisa dinâmica de destinos e economizar muito dinheiro na hora que você estiver pesquisando sua passagem. E olha essa coisa interessante que eu descobri no Google Flights. Você tem essa tela aqui e vamos supor que você quer fazer uma viagem para Lisboa, tá? Você vem aqui, coloca Lisboa e antes de você colocar pesquisar e fazer qualquer coisa, eu aprendi isso curiosamente, tá? Você atualiza a página, simplesmente clica no botão de atualizar e olha o que vai acontecer. Ele vai te dar um detalhamento, por exemplo, de voos baratos, tal. O que é bom saber? O voo ida e volta mais barato é R$ 4.300. O voo de ida mais barato é 2.400. O voo mais rápido, 9 horas. Voo sem escala em alguns dias. E aqui tá, qual é a melhor época para viajar? Então você consegue ter informações aqui. Você pode ver que de abril, maio, junho, julho e agosto geralmente fica nesse preço. O preço mais baixo fica aqui mais ou menos em fevereiro, em novembro. E aí você coloca aqui, tem aqui também aeroportos. É tipo um resumo do destino que você está indo. Então é um bom local para você iniciar e ter um pouquinho de noção da sua viagem. E eu aprendi isso curiosamente. Não sei chegar aqui de outra forma a não ser clicando, digitando o destino e atualizando a sua página. Então vamos começar aqui das estratégias mais básicas, vamos avançando aqui no decorrer do vídeo, tá? Normalmente tem essa pesquisa básica aqui, né, que você coloca aí de volta, você vai colocar o número de pessoas e a classe que você quer viajar. Então você vai preencher isso aqui e também o destino que você vai sair, né? Então a gente vai colocar aqui Belo Horizonte e vamos supor que a gente quer ir para Lisboa. Então vamos colocar aqui Lisboa. E aí já começa por aqui, né? O jeito mais básico de procurar seria aqui você procurar a partida. E aqui, de acordo com a data que você procura, né? Você pode ver que tem alguns preços aqui que estão verdes e outros cinzas, né? Então os verdes sempre são os mais baratos. Então você pode olhar aqui, ó, qual o dia de partida que está mais barato desse período aqui. Vamos colocar mais para frente. Vamos colocar aqui setembro, mais ou menos. E aqui você pode ver que está mais caro. Ó. Então você já pode ver que não tem mais o verdinho. Mais em outubro que começa a ficar mais barato. Vamos colocar que a gente vai no dia 5 de novembro e a gente volta aqui 2 semanas depois, no dia 19. Que aí ó, você pode perceber que no dia que você procurar a ida, vai te mostrar os preços de ida. E quando você coloca na volta, já te mostra os preços de volta. E aí você pode dar um concluído e pesquisar. E aqui a gente fez a nossa pesquisa básica, que normalmente as pessoas vão fazer, meio que com uma data fixa, e começar a procurar as passagens. E aqui
aqui o Google já vai te dar as passagens que ele tem disponível nesses filtros que você colocou aqui, né? No dia 5 e volta no dia 19, e ele já te dá aqui a melhor passagem e tudo mais. Só que se você quiser melhorar essa pesquisa aqui, obviamente você pode fazer. Primeira coisa, você pode mudar tudo aqui, quantas escalas, companhias aéreas, bagagem, até mesmo o preço. Então vamos supor que você quer colocar um preço específico aqui que você quer pagar na sua passagem, você consegue criar vários filtros aqui se você quiser para sua passagem. E uma coisa importante de ressaltar aqui, ó, porque você pode ver que está 4.499 para uma pessoa. No Google, diferente de todos os outros pesquisadores de passagem, quando você coloca 2 pessoas, ele não continua mostrando o preço por pessoa e sim o preço para as 2 pessoas. Então ele faz uma somatória de todas as pessoas e coloca o valor final de todo mundo, diferente de muitos outros sites que só mostram o valor por pessoa e só no final que ele vai te dar o valor final da passagem. Você também pode, além de filtrar todas essas coisas aqui que eu já te mostrei, você pode vir aqui em ordenar por. E sempre o Google vai ordenar por padrão pelos melhores voos, mas você pode ordenar por preço, então você vai ver o mais barato para o mais caro. Você pode ordenar até por horário de partida, né? Então se você quiser aqui por ordem cronológica, para sair mais cedo, para sair mais tarde, você pode. Só que o melhor voo, eu recomendo que você utilize o Google também, porque eles até explicam aqui, ó, classificação feita de acordo com o melhor custo-benefício. Por quê? Eles são classificados de acordo com a duração, número de paradas, trocas de aeroporto durante as escalas. Então, de um modo geral, ele vai colocar o voo que vai ser a melhor experiência pelo preço que você está pagando aqui na ordem, tá? Mas, obviamente, você pode clicar aqui em ordenar por e colocar do jeito que você preferir ver aqui os seus voos. E aí, uma coisa muito interessante também do Google Flights que eu te falei, que é o termômetro de preço. Como que você vai saber se você pagando R$ 4.574 nessa passagem, nessa época, tá valendo a pena? O Google ele sempre vai mostrar para você essa barrinha aqui, ó, que está dizendo aqui, os preços estão normais, e aqui você consegue clicar na setinha para abrir o histórico de preço. Aí o Google tem esse termômetro, que é o verde, o amarelo e o vermelho. Quanto mais próximo do verde, mais barato, quanto mais próximo do vermelho, mais caro, de acordo com a temporada, a data em que você está procurando essa passagem. Então você pagar hoje R$ 4.554 para essas datas que a gente está procurando é considerado um preço normal. E aí o Google até explica aqui que normalmente os voos mais baratos semelhantes que tem em Lisboa, né, nessa pesquisa que a gente está fazendo, custam entre R$ 4.400 a R$ 7.100. E ele tem um gráfico aqui mostrando como que está o preço, né, se ele mudou muito ou não. Você pode ver que é um preço que está sempre ali mais ou menos nessa média de preço assim, então não tem como economizar muito também se você procurar nessa época do ano. E obviamente o Google está falando que esse preço está mais baixo que o habitual, obviamente para a passagem que você está procurando, para as datas e tudo mais. Mas a gente sim consegue ir para a Europa com um preço muito mais barato utilizando as estratégias que eu vou mostrar aqui para você. Eu diria que até R$1.000 você consegue economizar utilizando as próximas estratégias que a gente vai utilizar aqui durante o vídeo. Mas antes de mostrar as estratégias, você tem que entender como que você compraria a passagem aqui no Google, né? Suponhamos que essa seja a passagem que você quer ir. Clicando aqui nessa setinha, você consegue abaixar aqui e ver os horários do voo, informações do voo. Então você pode ver aqui a data que você vai voar, a hora que você vai sair de qual aeroporto. Está falando que tem um tempo de viagem de 9 horas e é durante a noite, então sempre vai ter um alerta aqui se tiver alguma coisa a observar na passagem. E a gente também tem aqui a chegada lá no aeroporto em Lisboa. E sempre que tiver alguma informação a mais na passagem, vai falar aqui, tá? Então aqui tem o voo, qual o avião que você está usando, tem muita gente que gosta, o número do voo, e sempre tem uma descrição aqui de várias coisas que você tem ali no voo. Então, se você gostou dessa passagem, obviamente você pode clicar aqui em selecionar o voo. E aqui selecionou o voo de Confins para Lisboa, né, no caso, e aqui você pode escolher a segunda passagem também. Mesma coisa, você simplesmente abre ela aqui, e aqui já está falando, olha, das observações que eu falei, ele já está falando que geralmente esse voo de volta atrasa 30 minutos, então não fique espantado caso seu voo de volta atrase um pouquinho 30 minutos. Então é bom até para você ficar atento aí caso você tenha uma conexão. Nesse caso aqui é um voo direto, não precisa se preocupar, você seleciona o voo e aí o Google já vai te mostrar aqui, ó, o valor total que você vai pagar, 4.394, e já te fala algumas coisas aqui que não está incluída, algumas informações, então é muito bom o Google mesmo. E aqui vai te dar as opções para você fazer essa reserva. Sempre que puder, faça diretamente com a companhia aérea, porque se você faz, por exemplo, com Booking, Expedia, qualquer agência, se der algum problema de cancelamento, mudar passagem, qualquer benefício, vai ser mais complicado de falar com uma agência e a agência falar com a companhia aérea. Então, sempre que puder, faça com a companhia aérea. E aí, você simplesmente clica aqui em continuar na companhia aérea e aí vai abrir o site da companhia aérea, você vai preencher os dados, fazer tudo bonitinho no site da companhia aérea e confirmar ali se está o mesmo preço na companhia aérea e também no Google Flights, e aí você pode fazer
a sua compra com tranquilidade. E como eu falei, a gente consegue abaixar esse preço dessa passagem aqui e economizar um pouco mais de dinheiro se você estiver indo para a Europa. Mas suponhamos que você tem que ir para a Europa mais ou menos nessa data que a gente escolheu aqui, mais ou menos em novembro ali, você não tem muita flexibilidade de datas e tem que ir mais ou menos nessa época. O que você pode fazer? Usar essa ferramenta aqui, ó, monitorar preços do Google. Essa ferramenta aqui é muito boa. Então, por exemplo, vamos supor que você quer ir do dia 4 ao 19 de novembro e você quer saber se tem alguma promoção, se o preço vai abaixar, você não está com pressa de comprar agora, mas quer aproveitar qualquer promoção que tenha. Você clica aqui nessa chavinha e vai abrir aqui embaixo, vai falando, enviaremos e-mail quando os preços das datas 4 a 19 de novembro mudarem. E se você colocar aqui em ver, você vai ver aqui que você tem um preço monitorado com notificações por e-mail, falando tipo ó, de Belo Horizonte para Lisboa, de 2º a 4 de novembro, e falando os preços que você tem aqui, e à medida que o tempo for passando, se esse preço for baixando, você vai receber um e-mail, uma notificação falando, olha, o preço abaixou, que tal comprar agora? Então, essa aba de monitorar preço é muito boa para receber por e-mail toda vez que o preço da passagem abaixar ou aumentar. E um exemplo que eu vou dar aqui para vocês é essa aqui, ó. Estou monitorando um preço de Valência para Paris no dia 25 de maio 28. Se eu vim aqui em histórico de preços, olha para você ver como que ele mudou aqui, ó. Tá vendo aqui, tem algumas mudanças, mas é até ruim de ver. Mas nesse meio aqui você pode ver que o preço inicial ele estava 79 euros e 3 dias depois ele já estava 56 euros. É uma economia de mais de 150 reais simplesmente porque eu monitorei o preço e esperei com que ele abaixasse. Então se eu comprar essa passagem hoje, eu vou estar economizando quase 200 reais simplesmente por estar monitorando o preço dessa passagem. Essa segunda ferramenta vai ser surreal se você tiver um pouquinho mais de flexibilidade para viajar. Ela vai te fazer economizar uma boa grana fazendo sua viagem. Vamos colocar aqui, mesma coisa, Belo Horizonte, Lisboa. Vamos colocar aqui, hoje é dia 25 de fevereiro, então vamos colocar uma viagem mais curta, né? Então vamos colocar aqui para o dia 14 ao 28 de maio aqui, mais ou menos, a nossa passagem, para mostrar para vocês também que viagens mais curtas também funcionam essas estratégias, né? Quando está com pouco tempo para sua viagem. Se você vir aqui nessa opção aqui chamada calendário no Google, você vai ter essa janela aqui que é muito intimidadora e é muito confusa inicialmente. Mas você pode ver aqui que a gente tem aqui sábado, é a partida, então a coluna horizontal é o dia que você vai partir e a coluna vertical é a hora que você vai voltar do seu destino. E qualquer hora que você para o seu mouse aqui, ele vai fazer essa marcação azul aqui mostrando que essa passagem que eu estou marcando aqui, ela está na coluna da segunda, dia 13 de maio, de partida, e na volta ela está na coluna do dia 28 de maio, de volta. Então, por exemplo, se eu quero voltar no dia 27, eu subo uma aqui, ela vai continuar na segunda, dia 13 de maio, e volta no dia 27. Se eu quiser adiantar um dia, né, pular um dia na minha viagem, eu vou para o lado, ela vai para o dia terça, dia 14 de maio, e volta no dia 27 de maio. Então, basicamente, sempre que você parar o mouse aqui, você só olhar as colunas na coluna horizontal e na vertical, que você está vendo a ida e a volta da sua passagem. E aqui a gente tem selecionado essa passagem de 4.700, que é na terça-feira, dia 14, e volta no dia 28. Só que se a gente ficar 2 dias a mais na Europa, olha, a gente economizaria mais 200 reais. Então a gente pode clicar aqui e a gente acabou selecionando, ó, 12 a 28 de maio, 4.574 ida e volta. E aqui, nesse caso, a gente tem até a opção, ó, no mesmo dia, domingo, dia 12 de maio, a gente pode voltar no dia 27 ou no dia 29. Como a gente aumentou 2 dias de viagem, eu vou diminuir aqui a nossa volta para a gente voltar um dia antes, para a gente também não esticar demais a nossa viagem. E a gente já conseguiu uma economia muito boa aqui. E agora que a gente já entendeu mais uma ferramenta do Google Flights, e você viu ali que não deu tanta diferença ainda de preço do que a gente começou no início do vídeo, e isso tudo eu fiz intencionalmente, porque eu coloquei que a gente está saindo de Belo Horizonte para Lisboa, e eu não mudei isso em momento nenhum, eu só mudei datas, que é o que normalmente as pessoas fazem. Mas vou te convidar a fazer uma mudança de pensamento aqui na hora que você estiver mudando a sua passagem, e isso vai mudar muito a sua economia na hora que você estiver viajando. Por exemplo, quando a gente está pesquisando, eu fiquei aqui o tempo todo falando Belo Horizonte e Lisboa e as passagens estão na média de R$ 4.500, R$ 4.700. Mas com uma simples alteração como essa aqui, ó, de mudar o seu aeroporto de saída para São Paulo, que é um hub maior, tem mais voos e mais opções, você já vai ter uma economia. Se liga só. Se você vir aqui nas datas e fazer aquela pesquisa básica, a gente já consegue ver aqui, ó, que, por exemplo, em maio, quando a gente está procurando, tá basicamente o mesmo preço. Mas você lembra a nossa pesquisa mais de novembro, outubro? Olha para você ver a diferença. Ó, no dia 27, se a gente colocar de outubro e voltar no dia 9, a gente vai fazer uma viagem de aproximadamente 15 dias e a gente vai estar economizando praticamente R$ 1.500. Aí você vai falar, Lincoln, mas eu não moro em São Paulo. Porém, provavelmente com R$ 1.500, talvez você consiga comprar uma passagem de BH
para Belo Horizonte, ou vai de carro, ou faz um ou outro trâmite para você chegar lá e você acaba economizando. Então a ideia que eu quero te dar aqui é não se limitar apenas na cidade que você está. Talvez exista a possibilidade de você ir barato para outra cidade e pegar o voo. Vai estender um pouquinho a sua viagem, mas você vai ter mais economia e vai ter mais dinheiro para gastar na Europa vivendo experiências incríveis. E isso funciona para os dois lados, tanto você mudar a sua origem, quanto você mudar o seu destino. Se a sua intenção é passar uma temporada na Europa, não tem só Lisboa para você chegar. Você pode chegar por Madrid, que pode ser ou pode não ser mais barato que Lisboa. E obviamente, a gente já economizou uma graninha. Aqui nesse caso, só de mudar o destino final, a gente já está economizando. E se a gente atrelar isso com a estratégia, por exemplo, do calendário, a gente provavelmente consegue, de 3.377. Se a gente vir aqui, como eu ensinei para vocês, e aumentar 2 dias na nossa viagem, a gente vai para 2.376. É R$1 de economia, mas a lógica é essa. Você pode mudar o seu destino e a sua chegada de acordo com o que você quer fazer, e aí você consegue economizar uma grana. Se a gente for olhar o preço inicial das passagens de BH Lisboa para a gente agora São Paulo Madrid, a gente está falando de uma economia de quase R$1.600 e é uma grana muito considerável para uma viagem dessas. E isso me leva a te mostrar uma outra ferramenta do Google Flights que é chamada gráfico de preços, tá? Que é essa bem aqui que está do lado do calendário que a gente veio aqui, tá? Você pode acessar ela clicando aqui e obviamente você pode voltar para o calendário aqui clicando em datas e em gráfico de preços. E o que esse gráfico de preços tem de diferente? Vamos supor, aqui você consegue ver intuitivamente as barras, né? Então quanto menor a barra aqui, menor o preço. Elas representam um preço, aqui é 4.000. Então você pode ir andando aqui por datas para você ver quando que a barra está menor, ou seja, o preço vai estar mais barato para sua viagem. Como eu andei aqui, eu já vi que mais ou menos nessa época aqui, em agosto, está mais barato. Quando você passa o mouse, você pode ver que você passa o mouse e aqui embaixo tem vários pontinhos. Cada pontinho desse é um dia da sua viagem e aqui está mostrando o pontinho é o início da sua viagem e o último pontinho é quando você volta. E aqui em cima você pode ver que está falando, a sua viagem de 17 dias, da quinta dia 17 de julho a domingo 11 de agosto, a partir de 4.300. Se você for para o lado, vai mudando isso e obviamente você pode vir aqui nesse canto aqui direito e mudar. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem de 12 dias na verdade. E aí quando você para o mouse aqui, ele vai te mostrar, a ida nesse dia, viagem de 13 dias e volta nesse dia. E aí, obviamente, você pode procurar e tentar fazer com que essas bolinhas, né, os dias que você vai estar viajando, batam nas duas barrinhas menores. E aí você vai conseguir um preço menor. Acho que fez sentido aí, né? Então, sempre lembrando que essas bolinhas são os seus dias. E aqui, quando você clica em uma, como eu cliquei aqui, qualquer outro dia que você colocar, vai ter um comparador. Fica o balãozinho ali de onde você tinha pesquisado anteriormente e você pode ir simplesmente arrastando para o lado para ver se tem uma opção mais barata. Então, essa aqui é outra forma, Se eu ir aqui bem para frente, eu consigo ver outra forma intuitiva de ver as passagens. Olha essa aqui, a mesma viagem de 13 dias, vamos colocar aqui. Ela ficou mais barata, 3.376. Se eu der um OK aqui, ele já vai me levar para essa passagem e já vai me mostrar como que eu vou estar viajando. E aí você vai vir aqui e vai fazer todo aquele processo que eu mostrei para você de selecionar o seu voo e fazer a compra na companhia aérea. E olha, para ser bem sincero com vocês, R$3.400 de uma passagem do Brasil para a Europa está num preço muito bom. E obviamente, dependendo do que você faz, da sua pesquisa, quando você pesquisa, da sua sorte e de várias estratégias que você aplica ao mesmo tempo, você consegue baixar esse preço, mas está numa média muito boa já esse preço. Só que tem uma ferramenta que eu vou mostrar para você agora do Google Flights, que é a que eu mais gosto de utilizar e a que eu começo utilizando e depois eu aplico essas outras estratégias que eu mostrei para você. Então uma vai complementar a outra, mas essa aqui para mim é a mais poderosa de todas. E ela é a aba Explorar do Google Flights. Se a gente for na página inicial do Google, a gente pode clicar nela aqui, como eu mostrei para você no início do vídeo, ou você pode vir aqui na aba Explorar. E qual que é a diferença dela para todas as outras estratégias de viagem? A primeira coisa que você pode olhar aqui é que ela vai ter aqui o gráfico de pesquisa e ela já abriu um mapa para você. Então ela é muito visual e todos os mapas te mostram os preços da passagem aqui em real para você fazer uma viagem. Então, por exemplo, a gente está dando um exemplo da Europa aqui, mas vamos supor, de São Paulo para a gente ir para Miami, a gente tem uma passagem de R$2.200 aqui já na nossa cara. Se você clicar aqui, você já começa a fazer essa pesquisa. Mas vamos manter o nosso foco aqui na Europa. O que você vai fazer? Você vai escolher o seu destino, tá? Então, sua origem, São Paulo, e a gente pode procurar não só por local, como a gente estava procurando Lisboa ou Madrid, a gente pode procurar por continente ou por região. Então, a gente coloca Europa. Então, ele já vai dar um zoom ali e já vai mostrar para a gente as passagens na Europa. Então, você vai ter a escolha da melhor opção para você viajando para a Europa. Então, aqui já vem de São Paulo para a Europa e aí você consegue ter uma visualização muito melhor das passagens que tem disponível para você e em quais lugares da Europa. Uma outra coisa que você pode fazer é vir aqui, Se você clicar aqui nessa aba
aqui embaixo. Você pode escolher datas específicas, tá? Como a gente já viu, só que aqui não vai te mostrar o preço, tá? Ou você pode escolher datas flexíveis. Então, nos próximos 6 meses, se você tiver um horário flexível, por exemplo, você pode escolher, quero viajar em abril, e como a gente está indo para a Europa, vamos colocar passagem de 2 semanas. Então, ó, viagem de 2 semanas em abril. Você dá como concluído, ele vai procurar passagem de São Paulo para a Europa e uma passagem que dura 2 semanas, só que são com datas flexíveis. Isso é um ponto que eu quero falar. Quanto mais flexibilidade você tem, mais barato você vai pagar na sua passagem. Então, quanto mais flexível você conseguir ser com localização, onde você pode descer, onde você vai embarcar e até mesmo datas, você vai pagar mais barato na sua passagem. E aqui a gente tá uma passagem saindo de São Paulo e indo para a Europa, e aqui já abriu para a gente o mapa mostrando quais as passagens a gente tem disponível nesse momento. Por exemplo, se você quiser ir para a Grécia, tá 3.700. Se você quiser começar a sua viagem, por exemplo, em Lisboa, 4.100. Em Barcelona, 3.700 também. Então você já começa a ver passagens boas aqui, ó. Milão, se você quiser ir para a Itália, 3.639. E aqui você pode clicar na passagem e fazer o procedimento para comprar de uma vez. Mas tem outras táticas que a gente pode utilizar aqui. E a primeira coisa que você pode fazer é, por exemplo, clicar aqui em São Paulo. E como a gente é de BH, vamos supor, a gente pode colocar aqui nesse mais e colocar outros aeroportos do Brasil. Então quero colocar aeroporto saindo de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro. São as 3 cidades que, para mim, daria para sair caso eu esteja fazendo a minha viagem. Então, a gente já abrangiu aqui, como eu te falei, deu mais flexibilidade para passagem, que eu posso sair de qualquer um desses aeroportos para chegar na Europa em abril. Não mudou muito o preço, mas também a gente pode olhar outros meses, é o que eu estou te falando. A gente pode olhar a flexibilidade que a gente tem para estar fazendo a nossa viagem. E aí vocês podem ver que a gente tem uma passagem aqui, por exemplo, a mais barata que eu estou vendo, R$ 3.552 para a gente ir para Roma. Então a gente economizou mais R$ 100. No total a gente está economizando já quase R$ 1.800 da nossa busca inicial de passagens. E aí se você clica nesse cardzinho aqui da passagem, você pode ver que ele já vai te falar um pouco de Roma, alguns lugares para você visitar. Está falando um pouco da passagem, que é uma viagem de 11 horas, mas é uma viagem sem escalas de São Paulo para Roma, então você já vai conseguir ir direto aí. E só para colocar uma informação adicional aqui, além dessas coisas aqui da cidade que você está visitando, você consegue ver estadias, você tem aqui quando visitar, a melhor época de visitar, e você tem perguntas, né? Por exemplo, o que fazer em Roma em 3 dias? Então você consegue abrir aqui várias coisas sobre a cidade que você está indo visitar e pode ser uma cidade nova no seu roteiro de viagem. E você lembra que a gente tinha as informações que normalmente esse início de ano, primeiro semestre e o segundo estavam mais caros, mas em novembro estava mais barato? Então vamos dar uma pesquisada aqui em datas específicas e vamos procurar uma passagem mais ou menos quando a gente procurou ali da última vez. Vamos colocar aqui mais ou menos em novembro, acho que era o dia 4 ao dia 19, e vamos dar um concluído para a gente ver se a gente acha passagens mais baratas. E nessa nova pesquisa para novembro, a gente acabou achando uma passagem muito boa para Barcelona por 3.500. Então, a gente já nesse vídeo, com os mesmos 3.500, diferente dos 4.800 que a gente iniciou, a gente consegue ou ir para Roma, Barcelona, ou Madrid, ou Lisboa, pelo mesmo preço. E uma vez que você está dentro da Europa, viajar dentro da Europa normalmente é muito barato. Vocês podem ver que de Valência para Paris eu tenho uma passagem de R$ 300. E uma vez que você vai pesquisando e vai pegando a experiência, você vai vendo datas e vai lembrando datas que são mais específicas. Como por exemplo, eu já vi que do dia 10 ao dia 24, a gente vai ter uma economia muito boa indo para Lisboa. Ó, se eu coloquei aqui do dia 10 de 24, a gente já tem uma passagem de 3.400 para ir para Lisboa, a gente tem uma passagem de 3.400 para ir para Barcelona, uma passagem de 3.500 para Roma, para Veneza 3.423. Então acaba que você, com flexibilidade e sabendo disso, você consegue comprar várias passagens. Vocês podem ver que para ir de São Paulo para Lisboa, a gente consegue uma passagem de R$ 3.400. Isso é uma economia de basicamente R$ 1.400 em uma passagem que a gente estava procurando inicialmente usando as estratégias mais básicas que a gente tem no Google Flights. E aí, o que eu recomendo você fazer? Você vem aqui em ver voos, vai abrir essa página novamente aqui, onde a gente estava ali, que a gente pesquisa e escolhe os voos. Primeira coisa que você vai fazer, ativa o monitorar preço se você não for comprar agora. E depois vem aqui no calendário, só para confirmar se tem alguma passagem com melhor preço próximo dessas datas. E aqui você pode ver que próximo dessas datas você tem flexibilidade para viajar dia 10, 11, 12 ou 13 e tem flexibilidade para voltar dia 21, 22, 23, 24, 25 até dia 27. Se descer até dia 28, você pode descer aqui, ó. Então, qualquer uma dessas datas, você pode até estender sua viagem do dia 10 até o dia 30, se você quiser ficar mais dias. Opa, aqui, ó. Do dia 10 ao dia 30 e você consegue fazer uma viagem mais longa
pelo mesmo preço. Então, uma vez que você tá, igual eu gosto de começar na aba explorar, você pesquisa tudo, tem uma ideia, você vem aqui e ativa, por exemplo, monitorar preço quando você tem a data definida, você pode vir no calendário para escolher as melhores datas e você também pode vir no gráfico de preços. Então, uma vez que você domina a aba explorar, você vem e vai pincelar a sua passagem para achar a passagem mais barata de acordo com o seu destino e o local que você está indo. Muito legal, né? Você tem que entender o básico para pegar o avançado e pincelar ele com o básico e assim você vai conseguir passagens muito mais baratas. Obviamente eu fiz umas pesquisas mais restritas aqui, mas dependendo do seu destino, onde você vai, onde você está, você consegue economizar muito dinheiro com essas estratégias. Eu espero muito ter te ajudado, ter abrido sua mente para você usar essa ferramenta incrível para procurar passagens e economizar uma boa grana na sua próxima viagem. Nesse vídeo aqui eu coloco mais estratégias do Google Flights, onde eu vou um pouco mais a fundo em algumas coisas. Se você gostou desse vídeo, eu recomendo muito que você assista esse para entender um pouco mais do Google Flights e pegar mais dicas e estratégias de viagem. Vou ficando por aqui. 이 모든 것을 내가 지면 사라질 거야.